Um atirador dispõe de 3 alvos para acertar, tá? O primeiro deste encontra 30 metros de distância, o segundo a 40 metros de distância e o terceiro alvo a 60 metros de distância. Sabendo que a probabilidade do atirador acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e que a probabilidade dele acertar o primeiro alvo é de 2/3, então a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos é de quanto? Tá? Então vamos lá, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Ele vai atirar em 3 alvos, certo? Os 3 alvos eles têm, são em distâncias diferentes. Então, primeiro, eu vou chamar a probabilidade dele acertar o primeiro alvo de P1, tá? Probabilidade 1. De acertar o segundo alvo de P2 e de acertar o terceiro alvo de P3, tá? O P1 ele já deu, certo? Que é 2/3. Então, aqui menos trabalho para mim, tá? Vou puxar esses aqui para cima, tá? Menos trabalho para mim, né? Um já foi feito. E, na verdade, ele vai ajudar a gente para calcular os outros, tá? Deixa eu puxar aqui o P2 mais para cá. O P3 também, tá? Vamos com calma. Vamos olhar aqui o que ele fala aí, ó. Vou chamar de P, né? A probabilidade geral aí dos 3... a probabilidade geral de acertar qualquer um dos alvos, tá? Ele diz que essa probabilidade, né, dele acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Ou seja, vai ser uma fração com a distância ao quadrado no denominador, tá? Inversamente proporcional quer dizer que enquanto uma cresce, a outra diminui. Então, se você reparar aqui, quanto maior for a distância, como a distância está no denominador, né, vai estar dividindo, quanto maior for a distância, menor vai ser o valor da probabilidade. Ou seja, quanto a distância for aumentando, a probabilidade vai diminuindo. Só que ele não falou nada do que a gente vai ter aqui no numerador, tá? Não falou nada. Se você vem aqui e simplesmente coloca o número 1, né? Ele não falou nada. Então eu vou botar o número 1. Pensa no que vai acontecer, ó. Pensa no P1. P1 ele disse que é 2/3, né? A distância do alvo até o atirador, o primeiro alvo, né, é de 30 metros. Então, se eu usasse diretamente a probabilidade de 1 sobre d ao quadrado, o que eu teria? Eu teria o P1 sendo 1 sobre 30 ao quadrado, certo? Que é a distância ao quadrado. E 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900. E 1 sobre 900 é bem diferente do que 2/3. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, que não é simplesmente botar um número 1 ali, tá? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um certo K, tá? Um certo K, uma razão aí de proporcionalidade, né? Quem estuda proporção, né, sabe que existe aí uma razão de proporcionalidade. E a gente vai descobrir qual é o valor desse K, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Com calma, usando aí justamente o P1. O P1 seria aí, usando essa razão de proporcionalidade, seria igual a K sobre D ao quadrado. Só que o D é a distância, nesse caso aí, do primeiro alvo. Então, vai ser 30 ao quadrado, tá? Como a gente já usou aí no exemplo anterior. E isso aqui ele me disse que é 2/3, né? O problema já me disse que é igual a 2/3, tá? Então, agora, para eu descobrir esse valor de K, não é muito difícil não, né? Porque 30 ao quadrado é 900, né? Já posso até trocar aqui sem problema, tá? 900. Agora, para isso aqui dar 2/3, o que eu posso fazer, né? O 2/3 eu posso multiplicar por 100, por exemplo, né? Em cima e embaixo, sem problema, tá? Vai dar a mesma coisa. E para o 300 virar 900, eu multiplico por 3, certo? Aí vai dar, se eu multiplicar aqui por 3, é claro, né? Eu posso multiplicar cruzado, montar a equação e achar o valor de K. Mas eu achei que assim era mais rápido, né? Os números aí são bem tranquilos, né?
Então, 300 vezes 3 vai dar 900 e 200 vezes 3 vai dar 600. Então, por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho as duas frações com o mesmo denominador. Então, se o denominador é 900 nos dois, quer dizer que o K é igual a 600, tá? Os numeradores também têm que ser iguais. E aí eu já achei a minha razão aí de proporcionalidade, que nesse caso aí é 600, tá? E isso daqui é o que eu vou usar para calcular as outras probabilidades. P1, P2, né? Desculpa, P1 já foi dado. P2 e P3, tá? Então, vamos estar calma nessa hora que a gente já está caminhando bem aí nessa questão, tá? Eu vou puxar isso aqui para o lado, né? Que eu já fiz essas contas, tá? Não vou usar mais. E vamos usar agora P2, usando aí essa fórmula da probabilidade, que a gente já tem aí ela direitinho aí, tá? Então, P2 vai ser igual a 600 sobre D ao quadrado, né? Qual é a distância aí de P2? 40 metros, tá? Então, é 40 ao quadrado. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, que é 1.600. 4 vezes 4, 16. Com 2 zerinhos aí, 600. Posso cortar os 2 zeros, né? 2 em cima e 2 embaixo. 6 sobre 16, né? Não vai dar uma multiplicação, não vai dar uma divisão direto, né? Uma resposta direta. E aí mas eu posso simplificar por 2, por exemplo, né? Simplificando aí por 2 vai dar 3/8. Então a probabilidade dele acertar o segundo alvo é igual a 3/8, tá? Já achamos a segunda probabilidade, tá? E vamos para a terceira, tá? Terceira, mesma história. Vou pegar aqui, P3 vai ser igual a 600 sobre D ao quadrado. A distância do terceiro é 60, então é 60 ao quadrado. E 60 ao quadrado é 3600, tá? E aí, da mesma forma, eu posso cortar, né? 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo e simplificar por 6 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar aí com 6, né? Dividindo por 6, né? Vai dar 1/6. Certo? Dividir por 6 em cima e embaixo. Vai dar 1/6. Então, a probabilidade dele acertar o terceiro alvo é de 1/6. Tá? Vamos com calma aí, que agora a gente já está bem encaminhado, tá? Então, pronto, já achei aí a probabilidade dele acertar os 3 alvos. Boa, tá? E agora, isso aqui eu também não vou precisar mais, tá? Vou passar para cá. E vamos ver o seguinte agora. Agora a gente vai pensar, né? Vai pensar no que ele realmente quer nesse problema, tá? Vamos com calma aí. Ele quer a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos. Probabilidade de acertar ao menos um dos alvos. Então, acertar pelo menos um alvo, né? O que é acertar pelo menos um alvo? É a mesma coisa eu falar o seguinte, eu quero acertar pelo menos um alvo, é a mesma coisa se eu dissesse não errar todos, tá? Eu não posso errar todos. Ô, professor, mas isso faz diferença? Faz. Na parte dos cálculos faz. Então, acertar pelo menos um alvo, quando a gente pensa em probabilidade, acertar pelo menos um alvo, o que eu quero? Eu quero acertar um, acertar os dois, acertar 2, né, no caso, 2 dos 3, ou acertar os 3, certo? Acertar pelo menos um alvo é acertar 1, acertar 2 ou acertar 3. Para efeito de cálculos, é diferente de eu pensar não errar todos. Por quê? Porque se eu não erro todos, eu já estou levando em consideração que ele acertou ou 1, ou 2, ou 3. Mas em efeito de cálculos é muito mais simples de probabilidade. Porque aqui o que eu vou fazer? Não errar todos, eu vou pegar o meu total,
a probabilidade total, que é 100%, ou seja, todos os casos possíveis de acontecer. E eu vou retirar a probabilidade dele errar todos, que é muito mais fácil. Certo? Eu estou pensando aí no complementar. Se eu tenho ali a probabilidade dele errar todos os alvos e retiro isso do total, vai me sobrar a probabilidade dele acertar pelo menos um. Então, é muito mais fácil eu calcular ele errar todos os alvos e retirar do todo e achar o complementar, do que eu fazer a probabilidade dele acertar pelo menos um, que aí eu vou fazer muito mais cálculo. Tá? Acertar pelo menos um, eu tenho que fazer a probabilidade dele acertar um dos três, qualquer um dos três. Fazer a probabilidade dele acertar dois dos três, qualquer dois dos três. E a probabilidade dele acertar os três ao mesmo tempo. Então, é muito mais conta para eu fazer do que fazer desse jeito. Tá? Vamos lá. Então, feito isso, né? Com esse pensamento aí em mente, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou calcular a probabilidade dele errar todos os alvos, tá? Então, vou fazer aqui no cantinho, ó, probabilidade de errar todos. E depois eu vou pegar 1 menos essa probabilidade, tá? Lembrando, né? Ele vai atirar nos três alvos, tá? Os três alvos. Então, a probabilidade dele errar... Aqui eu vou botar a numeração, tá? Aqui eu tenho o alvo 1. Aqui eu tenho o alvo 2. E aqui eu tenho o alvo 3. Pensa comigo, né? Ele tem que errar os três. Então, se ele errar o primeiro alvo, ele vai pegar a probabilidade total, que é de acertar e de errar. Vou fazer esse cálculo. E vou retirar a probabilidade dele acertar. Por que eu vou fazer isso? Porque é a única coisa que eu tenho. Que a gente calculou aqui em cima, lembra? Vou até trazer aqui para baixo. A única coisa que eu tenho é a probabilidade dele acertar os alvos, que é o P1, P2 e P3, que a gente fez lá no início do problema. Ele vai acertar o alvo 1, 2/3. É a probabilidade dele acertar. A probabilidade dele acertar o segundo alvo é 3/8. A probabilidade dele acertar o terceiro alvo é 1/6. Então, a probabilidade dele errar o primeiro alvo é o total menos a probabilidade dele acertar. A probabilidade dele errar o segundo alvo é 1 menos P2, que é o total menos o dele acertar. E de errar o terceiro alvo é o total menos a probabilidade dele acertar o terceiro alvo. Isso aqui eu vou estar multiplicando, tá? Porque eu quero que os três aconteçam ao mesmo tempo. Então, aqui o que eu vou fazer? Ó? A probabilidade dele errar o primeiro alvo é 1 menos o 2/3. A probabilidade dele errar o segundo alvo, 1 menos 3/8. A probabilidade dele errar o terceiro alvo, 1 menos 1/6. Tá? Feito isso, agora é conta, tá? Agora é conta e acabou. Então, vou pegar aqui, ó, 3 vezes 1 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. E o denominador a gente repete. 8 vezes 1 é 8, menos 3 vai dar 5. E o denominador a gente repete. 6 vezes 1 vai dar 6, menos 1 vai dar 5. E o denominador a gente repete. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter quanto, né? 5 vezes 5, 25. Tá? 8 vezes 6, 48. Vezes 3, 144. Tá? Então, essa aqui é a probabilidade dele errar todos os alvos. Tá? Ele errar todos os alvos. Então, vou fechar aqui, ó, para a gente não esquecer. Tá? Essa é a probabilidade dele errar todos os alvos. Mas lembra o que a gente quer? A gente quer que ele acerte pelo menos um, que é exatamente isso aqui, ó, é o total, e eu vou retirar a probabilidade dele errar todos os alvos. Então, a resposta final vai ser o 1, que a gente viu aqui, né? Menos a probabilidade dele errar todos os alvos, que agora sim
é 25 sobre 144. Sorte que não tinha, né? 25 sobre 144, né? Tem gente que faz muita conta, depois até esquece o que está procurando. E aí vê a resposta ali e já sai marcando, né? E 1 menos 25 sobre 144, multiplica aqui, né? 1 vezes 144 vai dar 144, menos o 25, e o denominador a gente repete. E aí 144 menos 25 vai dar 119 sobre 144. Tá? E aí essa sim é a resposta final desse problema. Vamos ver qual é a opção aí. 119 sobre 144. Letra E de equação.